Sejam bem-vindos ao treinamento de segurança no ambiente de trabalho do Instituto Dignidade e Desenvolvimento Social. Sou técnico de segurança do trabalho. Desenvolvi este treinamento com o objetivo de ajudar vocês a desempenharem suas atividades de forma segura, priorizando a prevenção de riscos e o bem-estar no ambiente laboral. Este treinamento é direcionado para o cargo de auxiliar de merendeira. A segurança é uma prioridade para o IDDS. E este treinamento foi criado com o intuito de conscientizar os colaboradores sobre os riscos envolvidos nas atividades diárias e promover práticas preventivas. Vamos abordar conceitos fundamentais de segurança, normas reguladoras, causas de acidentes e o uso adequado de equipamentos de proteção individual e coletiva. Além disso, reforçaremos os direitos e deveres dos colaboradores para fortalecer uma cultura de segurança no ambiente de trabalho, garantindo um espaço saudável e seguro para todos. Agora, vamos à descrição das atividades específicas do cargo de auxiliar de merendeira. Vocês serão responsáveis por se deslocarem até a escola designada, onde apoiarão a merendeira no preparo das refeições conforme o menu estabelecido. Suas atribuições incluem servir as refeições aos alunos, operar equipamentos como fogões, fornos, liquidificadores e freezers, e manter a organização e limpeza da cozinha. Além disso, deverão registrar as limpezas realizadas e zelar pela higiene dos utensílios e equipamentos. A verificação da validade e conservação dos alimentos também é uma tarefa importante, assim como reportar à merendeira qualquer necessidade de reposição ou risco nos ingredientes. É fundamental seguir rigorosamente as normas de segurança e higiene da empresa, prevenindo riscos de incêndio e comunicando imediatamente qualquer condição insegura. Agora, falaremos sobre os riscos ocupacionais. Os riscos físicos são as diversas formas de energia que os trabalhadores podem estar expostos, como ruído, calor, frio, pressão e radiações. Já os riscos químicos são representados por substâncias que, ao serem absorvidas pelo organismo, podem causar reações tóxicas. É importante entender que essas substâncias podem penetrar pelo sistema respiratório, pela pele ou pela digestão. Os riscos biológicos, por sua vez, incluem micro-organismos como vírus e bactérias, que podem causar doenças. Esse tipo de risco é especialmente relevante em atividades ligadas à alimentação, saúde e limpeza pública. Também precisamos estar atentos aos riscos ergonômicos, que podem causar desconforto físico ou mental devido a posturas inadequadas ou esforço excessivo. Por fim, temos os riscos de acidentes, que envolvem fatores como arranjos físicos deficientes, máquinas sem proteção, ferramentas inadequadas, eletricidade e incêndios. Fiquem atentos a esses fatores para garantir sua segurança e a dos demais colaboradores. Agora faremos uma apresentação dos riscos inerentes à função de auxiliar de merendeira. Para isso entraremos em alguns conceitos em avaliação de riscos. Neste quadro estamos vendo uma tabela de matriz de risco de severidade e probabilidade. A matriz de risco é uma ferramenta que ajuda a identificar e classificar riscos em uma empresa. Ela combina duas coisas, e a chance de um problema acontecer, probabilidade, e o quão grave esse problema pode ser, severidade. Usando uma tabela colorida, onde verde é baixo, amarelo é médio e vermelho é alto, fica fácil ver quais riscos precisam de mais atenção. Com esse parâmetro para analisar os riscos, temos essa tabela com os riscos identificados. A tabela de riscos ocupacionais para auxiliares de merendeira classifica diversos riscos em diferentes categorias, detalhando sua descrição, grau e condições de mitigação. Na classe de ruído, o risco é trivial, indicando baixa incidência e sem necessidade de medidas adicionais. O calor é considerado aceitável, pois está em níveis toleráveis e não causa danos significativos à saúde. A umidade também é trivial, com risco mitigado pelo uso de equipamentos de proteção individual, EPI. Em relação aos produtos de limpeza, o risco químico é aceitável e controlado pelo uso de EPI. O contato com agentes infecciosos na categoria biológica é igualmente classificado como aceitável, mitigado pelo uso de EPI. Os riscos ergonômicos incluem a postura em pé por longos períodos, que é trivial devido à disponibilidade de cadeiras. O risco de cortes é avaliado como moderado, mitigado por treinamento e medidas administrativas. As queimaduras são consideradas um risco aceitável, controladas por treinamento,
medidas administrativas e EP. Por fim, os riscos de acidentes incluem escorregões, com grau aceitável, mitigados pelo uso de EP, e o risco de incêndios e explosões, classificado como substancial, exigindo atenção especial com treinamento e medidas administrativas. Essa tabela oferece uma visão clara dos riscos enfrentados na função, destacando as condições atuais e as estratégias para garantir a segurança no trabalho. As medidas citadas serão todas abordadas durante este treinamento. Dando continuidade ao nosso treinamento, vamos falar agora sobre as medidas de prevenção de acidentes, seguindo as orientações da norma regulamentadora 01. A empresa deve sempre buscar eliminar os riscos na fonte, mas, quando isso não for possível, as medidas de proteção coletiva devem ser priorizadas. Essas medidas incluem elementos como ventilação adequada e sinalização dos ambientes. Em seguida, a organização do trabalho deve ser ajustada para minimizar a exposição dos colaboradores, e, por último, entram em cena os equipamentos de proteção individual, os EPIs, que servem para proteger contra os riscos que não puderam ser eliminados. Esse processo hierárquico é fundamental para garantir o máximo de segurança possível. Agora, vamos detalhar os EPIs e EPCS. Os equipamentos de proteção individual são dispositivos usados individualmente pelos trabalhadores para proteger contra riscos específicos à sua saúde e segurança. Eles são previstos pela Consolidação das Leis do Trabalho e pela norma regulamentadora 6. Já os equipamentos de proteção coletiva são destinados a proteger todos os trabalhadores em um determinado ambiente. Exemplos desses equipamentos são extintores e coifas, que ajudam a manter os riscos sob controle. No caso específico dos auxiliares de merendeira, alguns EPIs são fundamentais. Começamos com as botas brancas antiderrapantes, que oferecem proteção contra produtos químicos e umidade, garantindo conforto e segurança ao longo do dia. O solado antiderrapante minimiza o risco de quedas, especialmente em superfícies escorregadias, e o material impermeável mantém os pés secos. Outro EPI essencial são as luvas térmicas. Elas protegem as mãos ao manusear objetos quentes, como panelas e fornos, permitindo segurança e eficiência nas atividades. Além disso, essas luvas são fáceis de limpar, garantindo a higiene necessária em uma cozinha. Os aventais de PVC ou napa também desempenham um papel importante. Eles protegem contra respingos de líquidos e produtos químicos, oferecendo uma barreira eficaz contra contaminações. O design dos aventais permite liberdade de movimento, facilitando as tarefas diárias sem comprometer a segurança. Por fim, temos as luvas de látex para atividades de limpeza. Elas protegem contra produtos químicos e são texturizadas para garantir uma melhor aderência, evitando escorregões durante o manuseio de objetos. Além disso, são descartáveis, contribuindo para a higiene no ambiente de trabalho. É essencial que todos esses equipamentos sejam utilizados corretamente, pois cada um deles foi pensado para proteger a saúde e a integridade dos trabalhadores. Higiene na cozinha. Vamos iniciar com o uso de luvas de látex para manipulação de alimentos. As luvas criam uma barreira eficaz contra a contaminação direta dos alimentos, garantindo a higiene durante a manipulação. Elas são destinadas ao uso único e são fáceis de descartar após o uso, ajudando a manter um ambiente sanitário. Além disso, as luvas reduzem a transferência de bactérias e contaminantes de uma superfície para outra ao serem trocadas com frequência. Elas atendem aos requisitos de higiene e segurança alimentar, sendo ideais para ambientes onde o contato com alimentos é constante. Outro ponto importante é que as luvas protegem as mãos dos colaboradores contra produtos químicos leves e possíveis resíduos biológicos em alimentos crus. Também estão disponíveis em versões sem pó, para minimizar o risco de alergias aos alimentos manipulados e irritações nas mãos. Agora, vamos falar sobre o uso de touca descartável na cozinha. As toucas evitam que fios de cabelo caiam nos alimentos, mantendo a preparação e o ambiente mais higiênicos. Elas são feitas de materiais leves que não causam desconforto mesmo após várias horas de uso, proporcionando boa ventilação. É fundamental que as toucas sejam descartadas após cada uso, reduzindo o risco de contaminação cruzada e facilitando a manutenção da higiene.
As toucas são equipadas com elásticos suaves que se ajustam bem à cabeça, garantindo cobertura total do cabelo e prevenindo deslocamentos durante o trabalho. Além disso, elas atendem aos requisitos de segurança alimentar e normas sanitárias, essenciais para ambientes de manipulação de alimentos. Voltando para os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, vamos abordar os direitos e deveres relacionados a eles. As obrigações do empregador incluem adquirir os EPIs adequados às atividades, fornecer os EPIs que possuem certificado de aprovação, tornar obrigatório o uso dos EPIs e repor os EPIs quando danificados. Por outro lado, as obrigações do empregado incluem usar os EPIs apenas para a finalidade a que se destinam, responsabilizar-se por sua guarda e conservação, comunicar ao técnico de segurança qualquer alteração que impossibilite seu uso e devolver o EPI danificado para reposição. Nos próximos slides, abordaremos acidentes do trabalho. Vamos começar pela definição do acidente de trabalho. O que caracteriza um acidente no ambiente laboral? Em seguida, falaremos sobre os tipos de acidentes de trabalho e suas características. Também discutiremos a classificação dos acidentes conforme a natureza e gravidade, além das causas comuns que levam à ocorrência desses acidentes. Por fim, apresentaremos os procedimentos em caso de acidente, um passo a passo para agir de forma rápida e segura em situações como essa. Agora vamos falar sobre acidente típico, acidente de trajeto e doenças ocupacionais. O acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda permanente ou temporária. O acidente de trajeto é aquele ocorrido no percurso da residência para a empresa ou vice-versa, desde que o trajeto normal não seja alterado por interesse pessoal. Em relação às doenças ocupacionais, temos as doenças provocadas pelo tipo de trabalho e as doenças causadas pelas condições do trabalho. É importante ressaltar que não queremos que você se acidente e esperamos que isso não aconteça. Mas se ocorrer um acidente, comunique ao seu superior imediatamente. Em relação ao trajeto, para ser considerado um acidente de trajeto, o trabalhador deverá estar no trajeto normal, isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho habitualmente. Esse trajeto não precisa ser o mais curto, mas sim o habitual. Caso o funcionário resolva passar por outro caminho em um determinado dia e ocorra um acidente nesse novo trajeto, poderá haver descaracterização do acidente. Agora vamos falar sobre o tempo de percurso. O tempo normal de percurso deve ser compatível com o tempo normal do trajeto. Se uma pessoa sair do trajeto habitual e exceder o tempo normal para chegar ao trabalho, ela também poderá ter seu acidente descaracterizado. Em resumo, o tempo utilizado deve ser compatível com a distância percorrida. Por fim, vamos abordar os direitos do acidentado. O acidente de trajeto garante cobertura do INSS e também o direito à garantia de emprego por 1 ano em caso de recebimento do auxílio-doença acidentário. Após a alta do INSS, o trabalhador tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego. Essa garantia começa a valer no dia da volta do acidentado ao trabalho, conforme prevê a seção 8 do artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Ou seja, aplica-se a mesma estabilidade concedida em casos de acidente de trabalho. Agora vamos falar sobre as causas comuns dos acidentes. As principais causas incluem falhas comportamentais e condições inseguras relacionadas ao estresse e fadiga. Os acidentes podem ser causados por atos inseguros e condições inseguras. O ato inseguro refere-se a fatores importantes que colaboram para a ocorrência dos acidentes do trabalho e são definidos como causas que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas contrárias às normas de segurança. Isso significa violar procedimentos aceitos como seguros pode levar à ocorrência de um acidente. Os principais motivos que levam as pessoas a cometerem atos inseguros incluem agir sem permissão, dirigir perigosamente, não usar os EPIs, brincar em local de trabalho, usar bebidas ou drogas, inutilizar dispositivos de segurança, não cumprir as normas de segurança, entre outros fatores. Condições inseguras. As condições inseguras são consideradas falhas técnicas que, quando presentes no ambiente de trabalho, comprometem a segurança dos trabalhadores, assim como a segurança das instalações e equipamentos.
Exemplos de condições inseguras incluem dispositivos de proteção inadequados, iluminação deficiente, ordem e limpeza deficientes, ventilação inadequada e equipamentos defeituosos. Eliminando as condições inseguras e os atos inseguros, é possível reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais. Esse é o papel fundamental da segurança do trabalho. Como proceder em caso de acidente? Em caso de acidente de trabalho ou de trajeto, o funcionário deve seguir um fluxo de ações para garantir atendimento imediato e o registro correto do ocorrido. Primeiro, deve buscar ou solicitar primeiros socorros para estabilizar sua condição, priorizando a própria segurança e a dos demais ao redor. Em seguida, é necessário dirigir-se imediatamente ao hospital ou ao local de atendimento médico mais próximo e solicitar o atestado com CID, que é muito importante. É essencial comunicar o acidente imediatamente ao supervisor ou responsável direto, para que a comunicação de acidente de trabalho, CAT, seja emitida pelo técnico de segurança dentro do prazo de 24 horas. O colaborador deve colaborar com a investigação do acidente, fornecendo informações para que o técnico de segurança possa realizar a abertura da CAT. Caso a comunicação não seja feita a tempo, o funcionário deverá assinar um termo de responsabilidade declarando que o acidente não foi comunicado no prazo previsto. Além disso, o funcionário deverá revisar com a empresa as condições que levaram ao acidente, visando prevenir novos incidentes e fortalecer a segurança no ambiente de trabalho. Atestados. A inclusão do CID, Classificação Internacional de Doenças, nos atestados médicos é fundamental para que possamos abrir a CAT corretamente quando necessário. A presença do CID facilita a identificação da causa do afastamento e permite o registro adequado dos incidentes, conforme exigido pelas normas de segurança e saúde no trabalho. Para que o atestado seja aceito, é imprescindível que o carimbo do médico, contendo o CRM e o CID, estejam claramente visíveis, garantindo assim que a documentação esteja completa e válida para todos os trâmites necessários. Procedimento de resposta em caso de incêndio. Ao detectar sinais de incêndio como fumaça, cheiro de queimado ou chamas, qualquer colaborador deve acionar o alarme de incêndio imediatamente. Se não houver alarme ou ele estiver fora de alcance, grite a incêndio para alertar outras pessoas. É importante manter a calma e ajudar os demais a manterem a calma, isso é fundamental para realizar uma evacuação ordenada e consciente. A evacuação prioritária deve ser das crianças com necessidades especiais. Os auxiliares educacionais e agentes de desenvolvimento infantil, ADIM, devem priorizar as crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando sua evacuação das salas de aula de forma rápida e segura. Certifique-se de que todas as crianças com dificuldades motoras sejam retiradas com a devida assistência e apoio. Todos os colaboradores devem usar as rotas de saída mais próximas e desimpedidas, priorizando as saídas principais. Em caso de portas ou corredores obstruídos, avalie rotas alternativas e guie as crianças para fora do prédio com calma. Como a sinalização pode ser precária, os colaboradores precisam estar cientes das rotas de saída e instruírem as crianças verbalmente durante a evacuação. Dirija todas as crianças ao ponto de encontro seguro designado. Lá, os colaboradores devem contar as crianças e confirmar que todos foram retirados. Mantenha as crianças calmas, e, se possível, afaste-as da visão do prédio. Por padrão, o ponto de encontro é o mais próximo da saída principal da escola, considerando uma distância segura do prédio. Solicitação de assistência externa. Após garantir a evacuação de todos, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193 para combater o incêndio, se isso ainda não tiver sido feito. É importante informar os bombeiros sobre qualquer pessoa que ainda possa estar dentro do prédio, especialmente crianças com deficiências que necessitam de suporte adicional. Procedimentos de combate ao princípio de incêndio. Para incêndios em áreas específicas com risco elevado, como a cozinha, siga o procedimento de combate ao princípio de incêndio com o extintor adequado, mas apenas se isso puder ser feito sem risco à vida. Princípios de segurança alimentar. O controle de higiene pessoal é fundamental. Utilize os EPIs obrigatórios, como toucas, luvas, aventais e calçados antiderrapantes. Lave as mãos antes de iniciar as atividades e sempre após pausas e idas ao banheiro.
Mantenha as unhas curtas e evite acessórios como anéis e pulseiras. No procedimento de recebimento e armazenamento de alimentos, ao receber alimentos, inspecione a embalagem e verifique as datas de validade. O armazenamento adequado deve incluir produtos secos, refrigerados e congelados em locais próprios. Utilize o sistema PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, para manter a organização dos estoques. Cuidados com equipamentos e manutenção são essenciais. Realize inspeções diárias dos equipamentos para identificar qualquer defeito ou mau funcionamento. É importante reportar desvios e falhas imediatamente para evitar contaminação dos alimentos. Registre problemas observados nos equipamentos para acompanhamento de manutenção futura. A limpeza diária e profunda deve ser uma prática constante. A limpeza diária envolve lavar bancadas, pisos, utensílios e equipamentos. A limpeza profunda semanal deve desinfetar superfícies, desmontando e limpando equipamentos conforme orientação. Utilize os produtos de limpeza indicados para cada superfície e utensílio. Na gestão de resíduos e lixo, descarte os resíduos em lixeiras adequadas com tampa e sacos de lixo resistentes. Lave e higienize as lixeiras diariamente para evitar odores e proliferação de pragas. É importante manter os resíduos longe das áreas de preparo de alimentos para evitar contaminação. O controle de temperaturas e validade é crucial para a segurança alimentar. Mantenha os alimentos refrigerados e congelados nas temperaturas recomendadas. Verifique a validade dos produtos regularmente e descarte qualquer alimento fora do prazo. As regras de manipulação e preparo de alimentos incluem usar luvas descartáveis ao manusear alimentos prontos para consumo. Evite a contaminação cruzada. Nunca misture alimentos crus e prontos em superfícies ou utensílios. Higienize os alimentos adequadamente antes do preparo e mantenha as condições de conservação durante o processo. Segurança com facas e perfuro-cortantes é fundamental na cozinha. Escolha a faca adequada, pois cada tipo tem uma finalidade específica. Por exemplo, facas de chefe são versáteis enquanto facas de pão possuem lâminas serrilhadas. Mantenha as facas bem afiadas, pois facas afiadas são mais seguras do que facas cegas. Verifique regularmente suas condições. A postura e técnica ao cortar também são importantes. Mantenha uma postura estável utilizando uma tábua de corte adequada. Corte em direção à tábua, nunca em direção ao corpo. Use a mão não dominante para segurar o alimento, mantendo os dedos dobrados. O armazenamento seguro das facas deve ser uma prioridade. Após o uso, armazene as facas corretamente. Nunca deixe facas soltas na pia ou em locais perigosos. Em caso de acidente, mantenha a calma se ocorrer um corte. Lave o corte com água e sabão e aplique um curativo limpo. Procure assistência médica para cortes profundos ou sangramentos excessivos. A comunicação é essencial na cozinha. Comunique qualquer incidente ou quase acidente, isso ajuda a identificar áreas que precisam melhorar nas práticas de segurança. Nos procedimentos de emergência na cozinha, se houver fogo em panelas com óleo, nunca despeje água na panela em chamas, pois isso pode aumentar o fogo. Desligue o fogão e cubra a panela com uma tampa resistente ao calor para abafar o fogo. Utilize o extintor adequado se o fogo continuar a se espalhar. Verifique a situação antes de retirar a tampa. Em relação à segurança com panelas de pressão, verifique sempre a válvula de segurança e as borrachas antes de cada uso. Nunca tente abrir a panela enquanto ainda houver pressão. Aguarde até que todo o vapor tenha saído. Mantenha a panela limpa e livre de resíduos para evitar entupimentos. Caso apresente defeitos, não utilize e informe a administração. Se houver incêndios provocados pelo gás de cozinha, em caso de vazamento não acenda ou apague luzes nem crie qualquer faísca. Se houver fogo no fogão, desligue o gás imediatamente e use um extintor apropriado. Em caso de vazamento significativo, evacue a cozinha e acione a brigada de incêndio ou serviço de emergência. Armazene os cilindros com cuidado, sempre verificando as conexões antes do uso. Procedimento de inspeção de segurança dos equipamentos e conexões de gás. A frequência de inspeção deve ser diária, realizada antes do início das atividades na cozinha. Caso seja detectada qualquer irregularidade ou mau funcionamento, o uso deve ser interrompido imediatamente e o setor de segurança deve ser comunicado.
Na inspeção de fogões e fornos a gás, é necessário visualizar as chamas. Verifique se a chama está uniforme e azul. Chamas alaranjadas ou oscilantes podem indicar problemas na mistura de ar e gás. Ouça ruídos incomuns, como assobios ou chiados, pois podem indicar vazamentos. Além disso, verifique a estabilidade, certificando-se de que todos os botões e manípulos dos fogões e fornos estejam funcionando corretamente e ajustem a intensidade da chama. Na inspeção dos cilindros e conexões de gás, checar a vedação é fundamental. Observe se as conexões entre o cilindro e o fogão estão bem fixas e vedadas. Para identificar vazamentos, aplique uma solução de água com sabão nas conexões. Se houver formação de bolhas, isso indica um vazamento de gás. Avalie também o estado das mangueiras, verificando se há rachaduras, ressecamento ou desgaste, além de garantir que estão dentro do prazo de validade. A posição correta do cilindro deve ser vertical e em local ventilado. Em caso de comunicação de irregularidades, registre qualquer ocorrência em um livro específico de inspeções, detalhando o problema e a ação tomada. Notifique imediatamente o setor de segurança em caso de vazamentos, problemas com a chama ou desgaste nas mangueiras. É essencial evitar o uso do equipamento até que uma equipe especializada verifique e realize os reparos necessários. As medidas preventivas diárias incluem organização e limpeza. Mantenha os fogões, fornos e a área próxima sempre limpos para evitar acúmulo de sujeira que possa afetar o funcionamento dos equipamentos. Realize uma inspeção completa a cada início de turno antes de ligar os equipamentos. Para a prevenção de acidentes, mantenha materiais inflamáveis e panos de cozinha longe dos equipamentos que geram calor. Fim do treinamento. Desejamos um bom trabalho com segurança a todos.